Vamos iniciar o julgamento do réu Ricardo Messi Júnior. Aqui. Réu, pode ir para o seu lugar. Réu, você raspou no carro do Eduardo? Não, eu não raspei no carro do Eduardo. Por que você não fugiu quando a vítima começou a te bater, quando ela saiu? Porque eu tava com medo dela voltar e continuar me batendo, então eu só queria acabar com aquilo. Promotores, perguntas? Sim, temos uma. Réu, a agressão da vítima já havia terminado no momento em que o senhor foi até o carro, correto? Sim. Réu, você estava com medo? Sim, eu tava com muito medo de morrer. Sem mais pergunta, Vossa Excelência. Advogadas, podem falar. Réu, você temeu pela sua vida? Sim, eu tava com muito medo de morrer ali. Réu, você pegou o macaco quando o Eduardo saiu ou quando ele estava voltando? Não, quando ele estava voltando. Tem mais perguntas, Excelência? Réu, pode ir para o seu lugar. Agora vem a primeira testemunha. Testemunha Mariana, você pode contar o que você viu? Bem, eu estava na festa, indo para o estacionamento para pegar meu carro. Aí eu vi os barulhos de briga, de discussão, e quando eu me virei, eu vi o réu e a vítima brigando e se batendo. Então, depois de um tempo, a vítima, ele se afastou, e o réu, ele foi para o porta-malas do carro, pegou o macaco, e quando a vítima voltou, o réu bateu o macaco na cabeça da vítima. Qual era o estado físico do réu? Ele estava muito machucado e sangrando. Promotores, perguntas? Sim. Testemunha. O réu poderia ter deixado o local antes de retornar? Não, porque o tempo foi muito curto. Sem mais perguntas, Excelência. Testemunha Mariana, no seu depoimento você disse que a vítima estava voltando. Você procede? Sim. Sem mais perguntas, Excelência? Pode ir, testemunha. Vai vir agora a segunda testemunha. Testemunha, você pode me contar o que você viu? Eu também estava na festa, fui pegar meu carro para ir embora e vi a vítima agredindo o réu. Aí eu vi a vítima se afastando e vi o réu indo no porta-mala para pegar o macaco e dar na cabeça dele. Mas a vítima já estava voltando. Qual que era o estado emocional do réu? Ele estava muito nervoso e estava muito agressivo e estava muito machucado. Promotores, perguntas? Nesse tempo que ele foi até o porta-mala, ele poderia ter fugido? Não. Sem mais perguntas. Advogadas, podem falar. Como era o estado físico da vítima? Ele era muito alto e muito forte. Mais forte do que o réu? Sim. Sem mais perguntas, Excelência? Pode ir para o seu lugar, testemunha. Vem agora a terceira testemunha.
Testemunha, você pode me contar o que você viu? Tá, eu estava na festa, e daí, quando o réu foi embora, eu fui em seguida, e daí eu comecei a ouvir gritos, de briga. Aí eu fui ver, o réu estava no chão e a vítima estava se afastando. Daí o réu se levantou, foi até o carro e pegou o macaco. Você não chamou ninguém, não interferiu, não pediu ajuda? Não. Promotores, perguntas? Sim. Testemunha, o comportamento do réu foi imediato ou houve tempo entre os fatos? Houve um tempo entre os fatos. Pergunta, Excelência. O réu, ele tentou se afastar antes de pegar o objeto? Não. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Podem falar, advogadas. A vítima, ela parecia muito agressiva? Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Pode ir para o seu lugar, testemunha. Agora vem a delegada. Delegada, como que estava a cena quando você chegou? Excelência, foi assim. Quando eu cheguei no estacionamento, a vítima já estava morta e o réu, ele estava preocupado e nervoso. Eu fui conversar com uma das testemunhas e elas me disseram o ocorrido. Perguntas, promotores? O lugar, o estacionamento, era apropriado para o réu fugir? Sim. Sem mais perguntas. Vossa Excelência. Podem falar, advogadas. Quantos golpes exatamente tinha na vítima? Um. Somente um? Sem mais perguntas, Excelência. Pode ir para o seu lugar, delegada. Agora os promotores vão tentar convencer os jurados de que o réu é culpado. Vossa Excelência, senhora jurada. Hoje, este tribunal não enfrenta um mistério. Não há dúvidas complexas, nem versões impossíveis de se conciliar. O réu não tentou fugir. Ele teve tempo e teve a intenção. Ele tirou uma vida, levou alguém a óbito. Isso não pode ser ignorado. Assim como nossa delegada falou, o lugar era apropriado para o réu fugir. Então, por que ele não fugiu? Porque ele não quis. Ele teve a intenção de matar. Ele quis matar. Ele poderia ter ido ao carro, poderia ter sentado e poderia ter ido para casa. Isso foi desproporcional, extremamente desproporcional. A vítima estava alcoolizada, em um estado de vulnerabilidade. E mesmo assim, o réu escolheu a violência. Ele poderia ter ido embora. Poderia ter evitado, mas não. Ele foi até o carro, pegou um objeto pesado e voltou. Isso não é impulso, isso é escolha. Quando alguém escolhe a violência, mesmo tendo outras opções, essa pessoa precisa ser responsabilizada. Hoje não estamos julgando um simples ato. Isso custou uma vida. Por isso, a única resposta justa é a condenação do réu. A defesa pode tentar suavizar ou tentar explicar os fatos, mas não pode mudá-los. E os fatos são claros. O réu matou uma pessoa. Qualquer pessoa sabe disso. Senhores jurados, eu peço para que se responsabilizem e façam o certo, que é a condenação do réu. Senhores jurados, o réu, ele teve tempo, oportunidade e escolha, e escolheu a violência. Não se trata de legítima defesa, mas sim reação desproporcional após a interrupção do conflito. Quem se afasta para buscar uma arma não reage, decide.
O réu, ele não agiu por impulso. Ele se afastou, foi até o carro, abriu o porta-malas, pegou o objeto e voltou por escolha, por conta própria. Isso não é reação imediata, isso é decisão. A vítima estava desarmada, a resposta foi extremamente desproporcional. Ele poderia ter ido embora, poderia ter evitado, mas preferiu a violência. Senhores jurados, isso não é defesa, é excesso, e excesso que mata é crime. Por isso eu peço que reconheçam a responsabilidade pelos fatos e condenem o réu. Olá, senhores jurados e Vossa Excelência. O réu matou alguém. Ele não é totalmente indefeso. Ele agrediu um familiar. Ele está passando para você? Ele está passando para a juíza o boletim de ocorrência feito contra o réu por um familiar. Ele não é totalmente indefeso. Ele tem um lado agressor. Ele foi até o porta-malas, pegou o macaco e acertou na cabeça da vítima. Imagine-se como se vocês fossem um familiar. Uma mãe, um pai, como a mãe do Eduardo está se sentindo neste momento, sabendo da vítima, sabendo quem o matou, mas não podendo fazer absolutamente nada. Ele não é totalmente indefeso. Ele já tem um histórico criminal, como vocês estão vendo. As advogadas falam que um deveria ter morrido. Não, se ele tivesse, em vez de ido até o porta-malas e ido ao volante, nenhum dos dois teria morrido e nenhum de nós estaríamos aqui. Muito obrigado. Agora é a vez de vocês, advogadas. Senhores jurados, gostaria de começar dizendo que este boletim de ocorrência que foi apresentado pelo promotor Rauan, primeiramente, Luísa Mendes fez esse boletim de ocorrência contra Ricardo, pois ele não aceitava o relacionamento próximo dela e do namorado dela. Por isso fez este boletim de ocorrência para poder se vingar. Mas, se vocês forem ver, ela já retirou a queixa e por isso gostaria que vocês não relevassem esse documento apresentado. Gostaria de dizer também que Ricardo, o réu, é um homem de família e tem a família dele. É um homem que sempre foi um cara super bonzinho. Nunca fez nada de errado. Como um homem de estatura baixa e magro conseguiria se defender de um homem mais alto e mais forte, como dito nas testemunhas? Gostaria que vocês relevassem isso, pois isso seria algo muito, quase que impossível de ele conseguir se defender. Pois, como diz as testemunhas, ele não atacou quando Eduardo virou de costa a vítima, e sim quando ele estava voltando. Ele apenas pegou o macaco e ficou segurando. Quando Eduardo voltou a vítima, ele desferiu o golpe. Para primeiro explicar. Esse documento que você tem, ele fala que o réu, ele tem uma acusação contra quem? Luísa Mendes. E o que ele fez? Ele agrediu ela. Pois? Ou seja, feminicídio. Mas essa causa foi retirada da... Não foi? Mas se ele tivesse preso, ele nem estaria aqui. Mas ele nem estaria aqui se ele tivesse preso mesmo. E ela tirou a denúncia. Ela tirou a denúncia. Esse é o seu documento. Mas eu tenho o meu documento também. Gostaria de dizer, jurados, que fizessem a escolha certa e que poupassem o réu, pois ele não fez algo, não premeditou nada, ele apenas se defendeu. Ele não queria causar a morte, como ele mesmo disse. Ele não queria ter levado ninguém a óbito, ele queria apenas que aquela agressão parasse. Ele não foi até o carro dirigir, porque, como a nossa testemunha Mariana disse, a vítima estava voltando. E quem sabe o que ele poderia fazer? Ele poderia acabar, ou seja, matar,
ou ele poderia ir embora, mas provavelmente ele ia matar para estar voltando, e ele foi se proteger. A vítima era mais forte e mais alta, e o réu era de uma estatura baixa. Ele só queria te proteger. Por isso eu gostaria que vocês relevassem e tomassem a decisão certa que o réu não teve culpa. Realmente ele cometeu um crime, mas isso foi apenas defesa, pois como próprios dizem, e o próprio depoimento dele diz que Eduardo estava voltando. Por isso eu gostaria que levassem a decisão certa. Senhores jurados, como nossas testemunhas falaram, o réu já estava no chão, então, de tanto soco que ele tomou, ele já estava no chão. E também, as nossas outras testemunhas falaram que a vítima já estava voltando para atacá-lo. Vossa Excelência, senhores jurados, como algumas das nossas testemunhas falaram, a vítima estava voltando. Não foi um ato de decisão, foi proteção pessoal. Como ele mesmo disse, temia pela sua vida. O réu temia pela vida e queria se defender. O instinto de proteção dele foi pegar o macaco, a primeira coisa que ele pensou e viu. Algumas das testemunhas nos falaram. Ele estava voltando. E no momento que ele voltou, a vítima o golpeou. Isso não é homicídio por motivo fútil. Isso é legítima defesa. Ele só queria se defender. Ele não queria causar a morte. Ele queria se proteger. Ele não falou. Mas ele não queria golpear a cabeça. Ele queria golpear alguma parte do corpo para que aquela agressão cessasse. Obrigada. Agora os jurados vão decidir se o réu é culpado ou inocente. Neste tribunal do júri, foi decidido pelos jurados de 4-2 votos que o réu é inocente. Só um minutinho, todos vocês aqui. Atenção. Nós nos orgulhamos muito, enquanto professores, quando nós vemos um trabalho tão bem feito como esse. Em todas as apresentações do Projeto 360 até agora, vocês todos alunos têm nos orgulhado, em se tratando principalmente de um 6º ano, que está começando a formação de maturidade, fazer um trabalho tão competente como esse. Só queria fazer uma colocação, doutor Flávio. Para vocês, alunos, que estão assistindo a um júri, de todas as figuras que nós vimos aqui em cima, como disse bem o doutor Flávio, o juiz é aquele que vai intermediar um júri. Os promotores, que são aqueles 3 que estavam ali, eles funcionam como advogado do Estado. Eles acusam. E tem a defesa, que são os advogados contratados pelo réu. Aquelas pessoas que estavam ali são as pessoas fundamentalmente mais importantes dentro de um júri. Por quê? Elas é que decidem o futuro da vida de uma pessoa. Não é, doutor?
Eu tive a felicidade de ser jurado por muitos anos. Mas vou dizer para vocês, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Porque cabe a 7 pessoas que estão sentadas ali decidir o futuro de alguém. Por isso que no direito há um termo que diz o seguinte: indúbio pro réu. Ou seja, em caso de dúvida, absolva o réu. E essa frase cabe não ao juiz, não ao promotor, não à defesa, mas cabe à cabecinha de cada um dos que estão ali no júri. Porque se tiverem dúvida de que o réu não cometeu, não mande um inocente para a cadeia. É preferível um bandido solto a um inocente preso. Apesar de que, tem outra frase muito importante do direito, doutor, em latim, que diz: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Parabéns, próxima turma a se organizar. Só um minutinho, antes aqui de terminar. Só um segundinho, pessoal. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Foi um júri simulado, onde 7 jurados entenderam pela absolvição, mas não houve uma derrota ou uma vitória. Aqui, hoje, entre promotores e advogados, não houve alguém que ganhou ou alguém que perdeu, porque vocês viram que o trabalho que eles fizeram, tanto os promotores quanto os advogados, foi um trabalho perfeito. Os jurados decidiram que, nesse caso, não houve um crime doloso contra a vida. Houve, sim, uma legítima defesa. Mas o trabalho empenhado, tanto pelos advogados quanto pelos promotores, eles foram exatamente iguais. Eles foram praticamente perfeitos. Então, não houve uma vitória dos advogados, nem uma derrota dos promotores. Se fôssemos julgar o trabalho de ambos, todos receberiam nota 10. Tá? Então, não houve ninguém que perdeu aqui, mas sim todos nós ganhamos com uma participação praticamente perfeita dos alunos. Tá bom? Oi. Tá. E só mais uma coisa que é importante. No tribunal de júri real, os jurados eles não votam aqui. Eles entram para uma sala e, em secreto, junto com o juiz, os promotores e os advogados, é que é feita a votação. Mas aqui, por uma questão mais prática, nós estamos fazendo aqui na frente, tá bom? É isso, mais uma salva de palmas. Muito obrigado a todos.